Olá pessoal, aqui é o Psicético do Futuro em relação ao que vocês vão estar assistindo daqui a pouco. O que eu estou gravando agora e falando para vocês nesse exato momento foi gravado semanas depois de eu ter gravado o conteúdo que vocês vão assistir daqui a pouco, tá? E eu tenho algumas coisas a falar que eu pensei desde então, desde que eu gravei ali. Algumas eu havia esquecido de mencionar e outras foram coisas que eu pensei depois disso. O que eu havia esquecido de mencionar, que eu tenho quase certeza que eu esqueci. Esse especial ele vai ser dividido em partes. Essas partes vão ser divididas por temas. Inicialmente eu queria fazer uma mega compilação com todas as asneiras do maluquinho que vamos ver hoje. Alguns de vocês já haviam pedido por mais conteúdo desse maluquinho. Eu ainda tinha algumas coisas que eu não havia apresentado para vocês. Então eu decidi organizar tudo por temas. Da outra vez, a divisão das partes da série era à medida que o material vinha sendo entregue à minha pessoa. E acabava meio que numa mistureba de vários conteúdos diferentes, às vezes num mesmo vídeo. Eu tentei separar agora por temas. Alguns antigos, outros novos, mas eu acho que de qualquer forma vai ser engraçado para vocês. Essa série ela não deve ser semana a semana, porque na próxima semana, em relação a quando eu estou postando esse vídeo para vocês, entre o Natal e o Ano Novo de 2020, eu estarei tirando uma pequena folga do canal, não no sentido de eu abandonar o canal por uma semana, porque eu vou continuar trabalhando em coisas nos bastidores, mas eu não vou ter tempo de gravar um conteúdo adicional para vocês, porque eu já vou estar muito ocupado com alguns outros conteúdos. E se eu fosse querer fazer tudo junto, ia cair a qualidade do canal e ia cair a minha qualidade de vida. Porque eu tenho muitas coisas que eu preciso fazer que vão me tomar tempo. Eu ia ter que dormir ainda menos, correr ainda mais para fazer tudo. Então não seria legal nem para o conteúdo e nem para minha pessoa. Por isso eu vou tirar essa folguinha. A razão da folga eu não posso falar ainda para vocês, mas eu espero que esteja acessível a vocês ainda em janeiro. Quando eu estiver com tudo pronto, eu aviso vocês. Porque as poucas pessoas que já sabem o que eu estou aprontando já estão me cobrando para que eu faça isso rápido. Né? Então, eu não preciso de mais cobrança do que eu já faço comigo mesmo. Tá? Mas eu agradeço o interesse dessas pessoas. Então, uma última coisa que eu gostaria de comentar é que nós estamos de volta na faixa de quase 1000 mortes, às vezes um pouco acima de 1000 mortes, às vezes um pouco abaixo, por causa da Covid-19. E estamos para ter as festas de Natal e Ano Novo. O brasileiro gosta de se reunir nessas datas. Se reunir em família no Natal e no Ano Novo. Algumas pessoas se reúnem em família, outras saem para fazer festa por aí. Essas situações não são condizentes com a nossa realidade de agora. Elas podem potencialmente colocar a vocês e as pessoas próximas a vocês em risco. Então, por favor, não arrisquem as suas saúdes e as daqueles que vocês se importam com 1 ou 2 dias de festa, quando a consequência, o preço pode ser potencialmente morte ou alguma sequela. Não vale o risco. E eu não sei se é a experiência de vocês, mas quando eu preciso sair na rua, eu tenho visto muitas pessoas sem máscara, muitas pessoas que não estão respeitando o isolamento social.
E é por isso que estamos de volta na faixa dos 1000. Com Natal e Ano Novo, é possível que a situação piore ainda mais nas 2 primeiras semanas de janeiro. E temos notícias que em algumas cidades a situação das UTIs já está difícil. Com um volume adicional, pode ficar uma situação muito pior. Podemos passar o número de vagas, né, necessárias e se chegarmos nisso, a coisa vai ficar muito triste. E não vai ser alguém ter plano de saúde que vai salvar nesse caso, porque um plano de saúde não vai criar vagas adicionais de UTI de uma hora para outra. Então, pessoal, por favor, se protejam, sejam prudentes. E agora eu deixo vocês com o psicético do passado e o meu desejo de boas festas. Olá pessoal, hoje estamos aqui para começar o especial de fim de ano de 2020. Pelo menos para essa primeira parte, teremos a participação de um amigo aí que gosta de dar risada das palhaçadas de Dandan. Vamos chamar ele de Lancash. Dá um oi pro pessoal aí, Lancash. E aí, gente, beleza? Bom, então eu sou um cara muito cruel e eu vou sujeitar o Lancash a diversas asneiras de Dandan hoje para darmos risada e ele manifestar as opiniões dele a respeito das asneiras. Desculpa aí, a voz falhou um pouquinho, pessoal. Mas então, Lancash vai rir aqui com a gente e falar as impressões dele, de algumas que já foram mostradas aqui no canal e de algumas asneiras novas. Então, vamos lá. Então, vamos ver aí o que Dandan tem para falar em assuntos relacionados à ciência. Né? Eu já deixo aí uma imagem na tela. Eu vou expandir essa imagem aí. Espera um pouquinho. Descravando a imagem. Vamos ampliar um pouquinho. Ampliar mais um pouco. Bom, eu acho que agora deve... Na verdade, vou fazer um pouquinho mais aqui de ampliação. Ótimo. Acho que agora deve estar tudo legível para todo mundo. Quem não conseguir ler, vai tentando acompanhar pelo que eu vou falando. A gente vai começar pelo topo esquerdo, aí vamos descendo, depois coluna do meio, depois coluna da direita. Dandan já começa com um maravilhoso: o ânus da prova é meu. E eu acho que ninguém discorda que o ânus da prova é dele. E o que ele quer fazer com o ânus da prova é um assunto entre ele e o ânus da prova dele. Né? Então... É, Fala, desculpa. não, foi algo que foi comentado muitas vezes ali, porque dá pra dar muita risada disso, né? Tá louco. É. Não, e imagina que isso é tudo ele escrevendo de volição própria dele, ele não foi forçado por ninguém. Ele acha que ele tá abafando, ele acha que ele é o maioral. Ai, ai. Se ele não fosse um sujeitinho tão mentiroso, tão triste, tão ignorante, tão cheio de ódio, não seria tão engraçado. Mas vamos continuar aí para tratar do ânus da prova dele.
não devo apresentar nada para provar nada, a menos que eu seja ativo. É engraçado o vocabulário que ele escolhe usar. Porque ele é um cara que vive atacando LGBTs, mas ele vive dando umas derrapadas aí no discurso dele, que dão a entender que ele tem certos probleminhas com a orientação sexual dele. A começar com o ânus da prova, depois ativo. Ele sempre dá um jeito de entregar aí que tem algo mais ocorrendo do que o que ele tenta falar. Então vamos para o terceiro comentário aí de Dandan. O analfabetismo é bem evidente, não conseguem identificar uma fofura de linguagem. Eu acho que a única Fofura de linguagem são muito especial, né, Fábio? Sim, sim. E já temos duas fofuras de linguagem aí, né? Mas Dandan é o único especialista em fofuras de linguagem que existe. Ninguém mais tem fofuras de linguagem a não ser Dandan. Ele é o grande senhor das fofuras de linguagem. E é por isso que ele continuou ali com o vomitando as asneiras dele, o que leva a esse outro comentário. Esse maluco é burro, é tão burro que perde a noção da própria burrice. Ai, Sem comentários, né? é aquela coisa, você perde até a capacidade de fala quando você vê uma coisa dessa sendo é, usada como argumento por alguém de forma voluntária, né? E como sempre, Dandan, da sua profunda sapiência, continua com você deve saber muita coisa, porque continua como um fracassado na vida. O sucesso na vida de Dandan é um assunto para uma outra parte que nós vamos tratar mais adiante. Ou a gente vai ficar mais com as alegações dele em relação à ciência. Essa aí eu deixei apenas porque tem algumas alegações que ele faz sobre a graduação dele aqui. E eu já queria lançar um gancho em relação ao sucesso na vida de Dandan, né? Quem vê ele falando assim tem a impressão que Dandan deve ter uma vida profissional, deve ter alguma coisa que justifique essa arrogância da parte dele, né? Mas o mais engraçado, bom, já não seria apropriado uma pessoa que tenha então educação ficar agindo dessa forma. Mas um cara que é um completo ignorante achar que engana alguém, fazer o quê? Ele, como ele mesmo disse, é um maluco tão burro que perdeu a noção da própria burrice. E aí Dandan, peraí, pessoal, eu reparei aqui que por algum motivo não. Aqui, ótimo, tava atrapalhando. O símbolozinho do canal tava em cima aqui da asneira do Dandan. Então a gente oculta ali rapidamente. E o que nós vimos até agora, as fofuras de linguagem, a grafia maravilhosa de Dandan, que até agora, não, para ser sincero, não teve nada. Teve basicamente o ano, os piores foram anos da prova, a falta de pontuação e a fofura de linguagem. Ele tem coisas bem piores do que isso. Mas ele resolveu, da profunda e vasta sabedoria que ele tem, expor ali, tentando atacar outra pessoa,
falando de erros gramaticais. Erros gramaticais simples. Agora estou na dúvida se você concluiu o fundamental. Dandan é uma tragédia do ensino brasileiro. Ele concluiu o ensino médio para adultos. Como ele conseguiu, eu não sei, mas certamente ele não entendeu nem metade do que ele deveria. Senão ele não estava passando vergonha desse jeito. Dandan adora atacar ateus, adora atacar LGBTs, também ataca mulheres, ataca outras etnias. E aí temos um exemplo dele atacando os ateus. Por que ateus não têm estudo? E o engraçado é que a grande maioria dos ateus que esfrega a realidade na cara de Dandan é pelo menos graduado em ensino superior, quando não é pós-graduado também. Mas, nas palavras de Dandan, o maluco é tão burro que perdeu a noção da própria burrice. Vamos agora voltar à questão do ônus da prova com Dandan. Se eu dissesse eu acredito em Deus e posso provar, aí ele muda para o comentário de baixo, mas deveria ter continuado na mesma ali. Você teria que dizer, então prove. Até aí, nada de errado. É perfeitamente lógico, mas Dandan é incapaz de emitir uma alegação honesta e lógica. Então, ele precisa inserir alguma besteira, né? Então, vamos lá ver a besteira dessa vez. Logo, você entrou em contradição. Logo, mais uma evidência que você acredita em Deus. A forma da mente de Dandan funcionar é um mistério. É um mistério. Não tem como entender. Se você tentar entender, você corre o risco de jamais voltar à sanidade. Mas vamos lá, deixa eu tomar um golinho do café aqui. Quente demais. E o teu café tá bom aí, Lancash? Ah, tá bom, é. Café passado, né, meu? Ah, sim. Café é sempre bom. Mas vamos seguir. Não tem um só patrimônio. Nada. Apenas uma vidinha solitária na internet, querendo atenção de crente, fingindo possuir uma sabedoria que não tem. É realmente Autoanálise, praticamente, né? Oi? É uma análise dele mesmo, né? É uma projeção. É uma projeção. Dandan vive atacando outras pessoas, só que cada vez que ele ataca as outras pessoas, ele revela um pouco mais de si mesmo. Mas uma coisa nós temos que concordar: Dandan tem uma sabedoria toda própria, que ninguém mais tem, porque ele é o senhor das fofuras de linguagem. Então vamos continuar aí. Na verdade, já estou com dúvidas se você estudou algo na vida. Você tem alguma dúvida se Dandan estudou algo na vida, Lancash? Nenhuma. Eu tenho muitas dúvidas. Apesar de ter visto que ele se graduou no ensino médio da educação de adultos, eu acho que foi aquela graduação bem empurrada, porque ele tem dificuldade com português, ele não entende nada de ciência, não entende nada de matemática, ele não entende nada de nada. Então, vamos lá. Quando você percebe que ateus não têm capacidade cognitiva de interpretação de textos. Realmente, ninguém tem a capacidade de interpretação de texto que Dandan tem, porque ele como nós já vimos anteriormente, é o único que consegue identificar as fofuras de linguagem. Isso tudo porque ele vinha falando já há algum tempo que ele era PhD em psicologia. E o pessoal esfregando na cara dele, incluindo eu,
com um vídeo aqui no canal que eu tratei aí da formação de Dandan, que deixou ele muito feliz da vida. Na verdade, eu expus o farsante que ele é mais de uma vez, mas enfim. E aí ele completa ali com: não existe PhD em psicologia no Brasil. O problema é que Dandan é tão ignorante a respeito de graduação acadêmica, titulação acadêmica, que ele não entende que existe equivalência entre títulos. PhD realmente é um título de pós-graduação que é de países de língua anglicana, né? Não é da língua portuguesa. Mas ele tem a graduação equivalente aqui no Brasil. Então, quando você fala que alguém é PhD, nós temos a titulação equivalente, porque o PhD nada mais é que literalmente falar doutor em filosofia, só que aí a filosofia do título não se refere especificamente à filosofia, é apenas parte aí do título, porque você teria o PhD e o MD, que é o doutor seria PhD para qualquer área que não for a medicina e o MD para a medicina, né? Aqui no Brasil temos o doutorado. Isso tudo porque ele estava tentando escapar do fato de que as pessoas estavam esfregando a asneira dele, que ele mesmo colocou ali, de que ele seria PhD em psicologia. O problema é que ele não planeja nada na vida, ele não tem capacidade nenhuma. Ele vomita as coisas sem pensar, e aí ele acaba apanhando das próprias asneiras. E aí temos a outra pérola dele: o analfabeto funcional, como sempre, passando vergonha. Né? A projeção é uma maravilha. Dandan é uma criatura lendária. Você não encontra facilmente outra pessoa igual a Dandan. Então Dandan, lembrando que nós vamos ver aí mais à frente, e já vimos um pouquinho, que Dandan alega ter algumas formações acadêmicas que ele não tem. Entre elas, nós já vimos ele ali em cima falando que ele era HD em psicologia e depois desmentindo isso, depois que as pessoas esfregaram na cara dele que ele não tem graduação nenhuma. Só que enquanto ele fala que ele é psicólogo, que ele tem PhD e o caramba 4, ele emitiu essa declaração aqui sobre o Coringa. Isso mesmo, ele está falando do inimigo do Batman. Que, mais uma vez, ele adora falar de erros gramaticais de outras pessoas, mas ele não sabe que um nome próprio deveria ser escrito com letra maiúscula. E no caso, Coringa é o nome próprio do inimigo do Batman, né? É a forma como ele usa, é o nome público dele ali no gibi. Enfim. O Coringa não existe, mas ele explica como ocorre uma doença de Parkinson em uma pessoa. Nenhuma versão do Coringa, ou Joker em inglês se preferir, tem Parkinson. E se ele fosse realmente um PhD em psicologia, ou mesmo uma pessoa com graduação em psicologia, ele saberia que o Coringa não tem Parkinson. Isso provavelmente foi da época que o filme mais recente do Coringa foi lançado. Enfim, se alguém tiver interesse em saber o que provavelmente estaria acontecendo com o personagem do Coringa em termos de saúde mental, o que ele estaria apresentando, o transtorno neurológico que ele apresenta ali no filme, eu tenho um vídeo a respeito disso aqui no canal, mas vamos seguir. Não é um assunto de agora. E aí Dandan, baseado no profundo conhecimento de ciência dele, faz uma profecia. Eu queria que você lesse essa, Lancaster, porque eu acho que essa é novidade para você. Essa aí realmente eu não tinha visto mesmo, hein? Vocês precisam de Deus, em 2060 o mundo vai acabar. Previu Newton. Né? Ai,
Não tem nem o que... Não consigo nem comentar, hein? Desculpa, hein? Mas... que mais você vai esperar de Dandan? Vamos agora para a próxima imagem. Bom, indo para a segunda leva de asneiras de Dandan. Evidências que viemos de Adão e Eva. Minha mãe tem raízes nordestinas e meu pai de Goiás. Meus 3 irmãos nasceram com olhos puxados como japas. Todos viemos do mesmo casal. Dandan pagou caro por essa asneira dele, porque ele recebeu diversas, mas diversas respostas e piadas sendo feitas com ele, dizendo que tinha um Ricardão japonês envolvido aí na história. Por isso que os irmãos dele têm traços asiáticos. O problema não é etnia nenhuma de ninguém aí. O problema é que Dandan faz o possível para passar o máximo de vergonha sempre. Vamos descendo ali. Outro nome falso de Dandan aí, tá? Então, ele tem vários perfis com nomes falsos aí, ele fica alternando. Dandan tem andado meio sumido do Facebook. Ele tem passado mais vergonha agora no WhatsApp. Algumas pessoas até pedem para eu entrar no WhatsApp para conversar com ele, mas eu não vou expor o meu número de telefone a um maluco desse. Já me basta as asneiras aí em quantidade que eu recebo das pessoas. Eu não preciso disso na minha vida. De mais disso. Isso aí já é o suficiente para rir. Mas vamos continuar. Aqui trazendo um pouco do racismo de Dandan. Se temos 98% de semelhança com o chimpanzé, por que é errado chamar negro de macaco? Essa não tem nem o que falar, porque é mais discurso de ódio de Dandan. É um sujeitinho triste, fracassado e cheio de ódio. Não é à toa que ele votou em quem ele votou. Mas vamos seguir. Espera um pouquinho, deixa eu ver se tá aqui. Não tá nessa página. Sem problema. Dandan fala ali: rapaz, tu errou uma questão básica de raiz quadrada. Acabou ficando fora de ordem, então vocês me desculpem. Mas ele colocou um problema de raiz quadrada para alguém resolver. E aí ele comentou em resposta isso aí, e ele seguiu com outro comentário que vai estar mais à frente, mas infelizmente acabou separado desse aqui. Vocês vão ver a tentativa de falar que o outro errou. Como é que ele fez a conta da raiz quadrada. Ai, ai. E como sempre, Dandan ali expondo que ele não tem a menor noção do que ele fala. Tu nem sabe que fala merda. É exatamente a descrição de Dandan. Não, Fábio, não, tu nem sabe que merda fala. Tu nem sabe que merda fala. Pior ainda. Eu tento corrigir automaticamente as asneiras. Eu tenho esse problema. Tu tá de parabéns por tentar, porque é muito complicado, né? Não, mas aí é um erro da minha parte. Eu fiz um espantalho do comentário dele. A coisa é pior do que... Eu corrigi. Eu tentei dar sentido à coisa. Meu cérebro tem esse pequeno problema de tentar corrigir as asneiras. Mas vamos ver aí o quão burro ele é, se ele tem ciência disso. Para comprovar a evolução, deveria existir espécies em outros planetas. Caso alguém tenha caído de paraquedas aqui, Dandan é criacionista, terraplanista, e ele tem um profundo ódio racial, étnico
ah, é, misoginia pura e ataque, intolerância a LGBTs, né? E ataque a Acho que Só ateus faltou, em todo só faltou momento. Terra Oca, eu acho, hein? Ele odeia todo mundo que seja diferente dele, é simples assim. Mas o mais legal que eu acho nesse comentário dele é que isso aí é mais antigo. E recentemente, esse ano, nós tivemos a notícia dos possíveis sinais de vida em Vênus. Então, será que Dandan estava prevendo que nós estaríamos perto de encontrar algum sinal de vida em outro planeta? Quem sabe Dandan saiba mais do que nós damos crédito a ele? Ou será que eu estou vendo demais aí, né? Provavelmente eu estou vendo demais aí. Mas vamos lá. Como todo criacionista de Terra Jovem, que é o caso de Dandan, ele não quer entender a evolução, por isso que ele vomita essas asneiras sobre negros e chamar esses de macaco, falar asneira ali dos irmãos de olhos puxados, falar várias asneiras sem qualquer evidência aí sobre evolução, incluindo essa de que deveria precisar haver espécies em outros planetas. Sendo que a teoria da evolução não faz qualquer alegação sobre vida em outros planetas. Mas espantalhos são espantalhos, né? E aí, eu não sei se você já tinha visto essa, Lancash. Eu não me lembro dessa, hein? Quem é formado e intelectual não perde tempo em grupos de Facebook. Exemplo da AMR. E aí ele fala de uma mulher lá qualquer. Faz tempo que eu censurei o nome, eu não tenho a menor ideia de quem seja agora. Enfim. Mas é sempre Dandan tentando puxar o saco de alguém. Só que as pessoas. Ninguém quer ficar perto de Dandan. Teve um outro maluco de Facebook, apologista, que o Dandan começou a aparecer nas postagens desse outro cara. E o cara não dava. A primeira vez ele respondeu pro Dandan, conversaram um pouquinho. Aí eu cheguei pro cara e apontei algumas das asneiras de Dandan. O cara não falou mais com o Dandan, ele ignorava completamente o Dandan. Até os outros caras que vomitam asneira não querem estar relacionados a Dandan porque o grau de sapiência de Dandan é uma coisa única. Estou ampliando um pouco aqui a imagem. A de baixo eu acho que você também não deve ter visto no Lancash. Ciência é bem simples. Qual ciência pode provar que Deus existe? Nenhuma? Então, o ateu é burro por natureza e é preciso explicar coisas básicas como essa. A questão é que as asneiras de Dandan não têm explicação. Ele emite uma frase atrás da outra sem pensar em como estruturar o raciocínio dele e fica essas coisas sem pé nem cabeça, onde uma coisa não leva a outra. E aí o Dandan tem uma pergunta muito relevante. Você acha engraçado ser visto como burro? E aí, Dandan? Né? Lancash, o que você acha? Você acha que ele acha engraçado ser visto como burro? Eu tenho a impressão que sim. E aí ele... Como sempre, né? Ele faz a pergunta lá para os outros, mas parece que ele esquece que é um comentário para ele mesmo, hein? e ele mesmo responde. Você quer ler a resposta embaixo? Vaca aloprada não merece respeito. Bah. Esse comentário dele aí era ele respondendo a uma mulher no Facebook. Porque Dandan é um poço, assim,
de sapiência e discurso de ódio, né? E o sapiência, no caso, entre aspas, porque é irônico. Mas vamos lá para a terceira imagem. Pessoal, antes da gente continuar, entre um momento de gravação e outra, o Lancash apontou O Lancaster tinha antes apontado um erro que eu tinha cometido, que eu mudei a ordem de 2 palavras num comentário de Dandan. E aí o Lancaster, preocupado comigo, falou, pô, vamos editar aquilo, tirar aquele trecho ali do vídeo. Só que eu preferi deixar porque eu não tenho problema nenhum se eu cometi um erro honesto e alguém aponta que eu cometi um erro. Eu posso cometer erros, eu sou um ser humano, eu sou falho, eu não sou perfeito. E se alguém aponta um erro que eu cometi, eu agradeço a pessoa. Eu fico feliz que alguém tenha me corrigido. É muito melhor que você seja corrigido e o erro seja sanado do que terminar numa situação dessa de Dandan, em que a pessoa perde completamente a noção da realidade. Mas vamos continuar aí. Dandan, né, falando. Você é tão burro que se a Terra fosse esférica, seria possível o avião sair do globo. Ai, Dandan é uma criatura especial. Como que ele sai de uma premissa e chega na outra, assim, como ele consegue costurar duas coisas que não tem nenhuma relação? E Dandan falar que qualquer outra pessoa é burro ou qualquer coisa do tipo é realmente especial. E vocês estão vendo quão especial é a partir do discurso dele, né? A projeção aí é uma maravilha. E aí ele continua. A gravidade pode existir. Ela ainda prova que só funciona no plano. E daqui a pouco a gente vai falar mais dessa questão de terra plana, de Dandan. Quer dizer, temos ainda mais um aqui. Se a Terra não é plana, por que é o único planeta com fotossíntese e seres vivos? Ai, ai. Aí eu pergunto É para muito, vocês. Fábio, é muito. Eu pergunto para vocês. Como esse cidadão conseguiu concluir a educação para adultos? Então. Aí ele tenta dizer que depois de esfregarem na cara dele as asneiras dele de terra plana em uma conversa, ele veio ali falando, eu nunca disse que acreditava na terra plana, mas no entanto, aqui, 3 posts seguidos dele, aí 3 comentários seguidos dele, falando em terra plana e vai ter mais ali na frente. Inclusive onde um outro criacionista que não é terraplanista fala das asneiras de Dandan de terra plana e ele fica doidinho da vida. Bom, espera um pouquinho que eu vou precisar ampliar um pouco mais a imagem aqui, porque um trecho ele ficou pequeno demais. Um dos posts mais antigos que eu tenho de Dandan é esse aí na parte inferior aí. A Terra é plana, mas ele acabou de falar ali em cima que nunca disse que a Terra era plana. Mas, peraí. Será que ele é só um mentiroso mesmo? Fazer o quê? Dandan vive se contradizendo. E sim, vocês devem estar vendo aí na tela a questão da raiz quadrada, que a gente já abordou um pouquinho na imagem anterior. Mas a gente já chega nisso aí. Continuando ali, Dandan coloca a Terra, escreve a Terra é plana e segue com um post de um grupo terraplanista
falando sobre o modelo padrão. É claro que esses energúmenos aí não entendem nada do que eles estão falando sobre a questão da gravidade e modelo padrão, mas fazer o quê? E aí eles falam sem gravidade, sem globo. Eu não vou entrar nessa questão do modelo padrão em detalhes aqui, mas um dos grandes desafios da ciência atualmente é, em nível quântico, fazer a gravidade, a nossa ideia de como a gravidade funciona, se encaixar com o que nós sabemos sobre o funcionamento da realidade a nível quântico, né? A nível subatômico. Essa página terraplanista faz um espantalho aí, porque a gravidade demole o modelo terraplanista e eles ficam muito doidinhos com isso. Agora a gente vem aqui para o meio, na parte de cima, com uma declaração que está num quadrado verdinho. Não sei se você achou aí, Lancash. Sim, tô vendo. Tá vendo? Então tudo bem. Um outro criacionista, né? Esse aí de Terra Antiga, falando: Dandan, seu mestre foi condenado por desvio de verba, além de estelionatário intelectual, ele ainda é corrupto. E aí coloca um post falando de um terraplanista aí. E Dandan respondeu ao outro rapaz ali, que eu censurei o nome: que revolta, jovem, ninguém acredita de fato na Terra plana, e isso é psicologicamente comprovado. E aí a gente volta nas inúmeras postagens de Dandan falando em Terra plana, porque Dandan é só um mentiroso que nunca sabe o que fala, ele só vomita sem pensar. E por falar em vomitar sem pensar, temos uma sequência que eu acho muito engraçada aí. Ele não postou as duas coisas em sequência, a gente só coloca em sequência para expor a sapiência de Dandan. A filosofia é a matéria mais difícil, pois exige uma extensa leitura, uma vasta literatura, ser afiado em gramática, reflexão, lógica cartesiana, silogismo. Eu acho que Dandan não tem a menor ideia de metade do que ele acabou de falar, mas tudo bem. E eu estou sendo generoso com metade, mas vamos seguir adiante. Já a física, qualquer idiota aprende, é só saber cálculos. Nem precisa saber ler direito, basta entender as semânticas das equações. E aí temos um outro post de Dandan falando sobre raiz quadrada. Porque uma coisa que eu não coloco para vocês aí nesses vídeos do Dandan, nunca coloquei, foi essas perguntinhas que Dandan vivia fazendo, que ele tinha um hábito de copiar problemas da internet. Ele ia no Google, digitava ali, problemas de matemática. Aí ele copiava o problema, jogava no Facebook e ficava desafiando as pessoas a responder o problema. É triste. Ele fez isso muito com matemática, com química, biologia, aí ele começou a apanhar que nem um cão. Ele tentou fazer isso comigo. Qual era o assunto agora? Era alguma coisa relacionada à metodologia, mas eu não me lembro agora exatamente o que era. E ele nem entendeu a pergunta que ele colocou, foi hilariante. Mas voltando aqui à questão da raiz quadrada, e o que ele acabou de falar ali, já a física qualquer idiota aprende, é só saber cálculos. Então, a física é uma coisa que qualquer idiota aprende e é só saber cálculos. Logo, qualquer idiota sabe fazer cálculos, né? Então, temos ali a raiz quadrada de 17
não é 279, é 289. Como que Dandan consegue chegar num resultado de raiz quadrada que é maior que o número original? Ele não sabe diferenciar exponenciação de raiz quadrada, que é assunto de ensino fundamental. Como essa criatura conseguiu a graduação no ensino médio é, é algo muito preocupante para o ensino público brasileiro. Desvaloriza o diploma de qualquer pessoa que tenha frequentado uma escola pública quando você vê uma figura como Dandan conseguindo se graduar. E aí Dandan coloca uma página, um post com um link de uma página sensacionalista ali, tentando justificar o amigo imaginário dele. NASA descobre a mão de Deus no espaço profundo. Porque Dandan entende tudo literalmente. Ele acha que a notícia clickbait, que ele viu ali o título, é o que é a verdade. Ele não tem capacidade de interpretação de texto. Mas fazer o quê? Se ele não consegue nem entender a diferença de raiz quadrada e exponenciação. Mas vamos lá. Dandan ali, com outra pérola. Eu não quero saber, eu quero acreditar. Isso está bem evidente. E ele mesmo deixa bem evidente que ele gosta de se refutar. Vocês podem ver que a gente, só pegando uma mentira dele, uma asneira dele, e colocando uma sequência da outra, a gente vê o quão sapiente e honesto ele é. Ai. E aí vamos ver outra brilhante pérola dele sobre física. Dizendo a física que a gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza, mas como ela pode ser uma força se é uma aceleração? Ai, ai, Dandan, Dandan. Bom, quem pode esperar que ele entenda a física de ensino médio quando ele não consegue entender que o resultado da raiz quadrada não pode ser maior que o número original? Mas tudo bem. Ai, ai. E aqui temos uma asneira de Dandan que é bem relevante para a situação atual hoje, que nós temos aí a pandemia. Dandan mostrando o que ele pensa sobre vacinas. Depois que tomou vacina, ele tenta associar uma condição, que é a microcefalia, a quem toma vacinas. Mas isso aí é porque ele não quer saber, ele quer acreditar. Quase que nem o livro lá, né? Não, eu acho que se eu pegar todas as... E eu nunca coloquei para vocês todas as asneiras dele. Tem coisas que eu não conseguiria escapar colocando no YouTube. Daria muito problema. E tem outras coisas que são simplesmente tão odiosas que não dá nem pra cogitar. Enfim. E tem coisas que realmente não tem graça nenhuma. É apenas triste. Enfim. Mas vamos para a próxima aí. Eu coloquei de novo o do PhD em psicologia só para que a gente vai voltar no assunto aqui, com as mais declarações dele sobre psicologia. Além de PhD em psicologia, ele também diz que ele é formado em psicologia econômica,
que é uma pós-graduação. Mas ao mesmo tempo que ele é PhD e tem esse lato sensu em psicologia econômica, ele também, você pode ver ali do lado, estou aproveitando meus 2 últimos anos antes de me formar, pois um psicólogo profissional não pode discutir em grupos de Facebook. E embaixo nós temos, sou psicólogo, eu sou, vírgula, psicólogo, vírgula, astrólogo, vírgula, geólogo. O vírgula entre o sou e o psicólogo é tudo, é tudo. É tudo. Mas aí eu pergunto para você, Lancash, explica isso para mim, porque eu acho que por eu ser formado em psicologia, ter trabalhado muito tempo na área, eu tenho um certo viés cognitivo nisso, eu não consigo entender. Você consegue me explicar como que ele é PhD em psicologia e, ao mesmo tempo, ele ainda está nos 2 últimos anos antes de se graduar em psicologia? Pois então, não é fácil. Eu me lembro do episódio que eu tinha pegado, foi feita a timeline dele lá de estudo, né? É um cara muito estudioso para fazer quase. Não, ele fez coisa de Não. tipo uns 20 anos em 4, 5 anos. Ele se graduou do ensino médio, a gente vai ver isso mais pra frente, numa próxima parte desse especial, que eu vou voltar nessas questões dele aí. Ele se formou no ensino médio de adulto, na educação de adultos, para o ensino médio, em 2015. Então, entre começo de 2015 e até agora, final de 2020, sendo que isso já tem mais de um ano, na época que eu fiz o vídeo já tinha uns 4 anos, agora tem 5, quer dizer, ele teve... Vamos dar o máximo de possibilidade para ele e vamos dizer que ele tinha acabado de falar agora, no final de 2020. Então ele teria 5 anos para fazer a graduação em psicologia, que leva 5 anos, mas a graduação em geologia, que eu não tenho certeza agora se são 4 ou 5 anos. No vídeo que eu fiz específico disso, eu comentei a respeito, mas eu não lembro agora de cabeça quantos anos são. E além disso, ao mesmo tempo que ele fez essas 2 graduações, ele ainda fez um lato sensu, mestrado e o doutorado, porque você... Ai, ai, ai. Então, E aí a gente vai agora rapidamente para umas ameaças que ele fez a minha pessoa. Dandan ele gosta de fazer ameaças a todas as pessoas que esfregam a realidade na cara dele, esfregam as mentiras dele na cara dele. E a razão dessa parte dessa ameaça estar aqui, né, nesse vídeo é porque faz parte de umas outras imagens que tratam essa questão da formação dele, né? Mas vamos mais à frente numa outra parte tratar de novo nessas ameaças dele. Eu não sei se eu já tinha colocado essa aqui em particular, mas vamos lá. Ele conversando com uma outra pessoa, se decida jovem, contribuindo para o fim do CRP do Fábio. E aí a pessoa responde a ele, tipo, sobre o quê? Que você mente por ser um mitomaníaco ou por sem vergonhice mesmo. Você quem pode dar essa resposta, eu não. E aí ele fala ali, eu não sou psicólogo, nunca afirmei tal coisa. Não é psicólogo, mas ele tem PhD em psicologia e tem a pós-graduação em psicologia econômica, né? E vamos ver mais à frente ele falando que é psicólogo, porque ele vive se contradizendo. Mas continuando a asneira dele ali, mas não era você quem estava me julgando, agora sou eu a dar a resposta, sinto sinal de manipulação aqui.
Aí ele fala que a pessoa fala, você não é psicólogo, ele tinha feito tentado usar alguma coisa de Freud ali. Ele fala, só fiz uma analogia, não uma comparação. Ele não entende nem qual é o sentido das palavras que ele usa. E aí, ele diz que ele é psicólogo, só não é formado. Como que ele é psicólogo e não é formado? Tem não dá para entender. Dandan é um ser especial. Nem tenta, hein? Enfim. Mas aqui vem uma das minhas pérolas favoritas de Dandan. Dandan falando sobre a CNH dele ali. Isso aconteceu porque Dandan vive falando que tem vários carros e não sei o que. Ele vai na internet, ele acha a foto de um carro e ele posta a foto num post de Facebook e ele diz que aquele carro é dele. A gente vai ver mais especificamente no vídeo específico sobre o sucesso na vida que é Dandan. Mas as pessoas vinham falando ali, ô Dandan, que tal você postar a sua CNH aí para você demonstrar que pelo menos carteira de habilitação você tem, né? E ele não tem nenhuma. Só que isso levou a uma descida ainda mais fundo nas asneiras. Ele começa ali falando uma coisa meio sem sentido. Não são a única coisa que é o padrão de todas. E ele fala que sobre o exame para tirar a licença, né? Decorar as placas. A gente não tem o comecinho da conversa, mas a pessoa que estava conversando com ele aponta que nós estávamos perdendo, repetindo ali. Quando ele fala decorar as placas, a pessoa fala no psicotécnico. E aí nós vemos a pergunta que foi feita a Dandan e foi copiada aí. Como foi seu teste psicotécnico do Detran que levou a essa sequência de coisas aqui? Dandan, na cabecinha dele, acha que o psicotécnico é decorar as placas. Mesmo alguém sem formação em psicologia que tenha feito o exame psicotécnico aí, sabe que não é só decorar placas. Você tem um exame sobre as placas ali de conhecimento sobre o trânsito e tal, normal, mas a avaliação que os leigos chamam de psicotécnico, e se ele fosse mesmo que um aluno de psicologia, dos últimos anos de psicologia, ele já estaria no 4º ano de psicologia, que é onde ele alega estar estudando, que ele estaria nos 2 últimos anos, ele estaria já estudando o teste que é aplicado de forma parcial no exame da carteira e é apelidado de psicotécnico. Mas é claro que o Dandan não tem a menor ideia disso. Mas essa é uma das minhas pérolas favoritas dele. Porque o teste do psicotécnico é extraordinariamente complicado. E ele, na profunda sapiência dele, de suposto PhD em psicologia, que ainda faltam 2 anos para se graduar, não tem a menor ideia a respeito. Mas vamos continuar aí. Bom, vamos aí a mais asneiras dele sobre o ônus da prova. Essa é uma asneira que Dandan vive repetindo, porque ele não tem argumento nenhum e ele fica pé da vida cada vez que alguém pede para ele demonstrar as asneiras dele.
Dandan vive voltando a essa asneira que já foi demonstrada falsa para ele várias vezes. Mas fazer o quê? Onus não prova não é uma ferramenta científica. Vamos ser caridosos aí com Dandan e vamos dizer que estava tentando dizer o ônus da prova não é uma ferramenta científica. Vamos ignorar o erro de português dele ali, que ele não conseguiu construir a frase dele, mas tudo bem. É uma ferramenta utilizada em âmbito jurídico. Qualquer interpretação fora do âmbito jurídico é falácia do espantalho. Ele não só não sabe o que é falácia do espantalho, mas ele também não... ele já sabe que ele está errado a esse respeito, só que ele não quer aceitar. Porque se ele aceitar, as ilusões dele, as fantasias dele, a bolinha que ele vive de fantasias estoura. E aí ele tenta justificar a asneira dele falando sobre filosofia da ciência. Mas antes da gente chegar nisso... Vamos dar uma olhada numa coisa aqui. Ele fala o modernizador do método científico, Karl Popper, explica como se usa o método científico. Por que eu sublinhei aqui? Porque ele é tão incompetente que ele não consegue nem copiar o nome do cara que ele está tentando usar. Não é Popper, é Popper. É um O só e 2 P's. E ele está tentando colocar aqui um espantalho de toda a história relacionando o Karl Popper à teoria da evolução, às ideias de Darwin. O Popper, originalmente, quando ele desenvolveu um conceito que hoje é um dos critérios da ciência para definir o que é conhecimento, que é a falseabilidade, ele acreditava que a teoria da evolução não era falseável, porque ele não tinha uma compreensão exata do mecanismo da evolução. Então ele emitiu uma declaração dizendo que ele acreditava que a evolução não era falseável. E aí biólogos foram falar com o Popper e explicaram para o Popper, mostraram para o Popper como se podia falsear a evolução. Então o Popper depois se retratou dizendo que ele estava errado e que realmente a evolução é falseável, só que ele não tinha conhecimento de como essa podia ser falseada. Eu não vou entrar aqui em como se dá o processo de falsear, porque o vídeo aqui já vai ficar bem longo, mas vocês podem procurar isso aí na internet, é fácil, eu já fiz vídeos falando disso, falo várias vezes, mas só não vou falar agora porque a gente ainda tem muita coisa para falar. E estamos aqui para rir das asneiras de Dandan. E aí ele tenta explicar a ideia do Popper. Só que ele fica preso ao que já foi demonstrado falso. Ele fala ali, alguém apresenta a hipótese se temos Darwin, porque Dandan é criacionista terra jovem, então ele não aceita evolução de forma alguma. Darwin apresenta a teoria ou hipótese, essa será chamada de hipótese nula. Ele não só não sabe o que é teoria, nem hipótese nula, porque ele erra ao usar as três aí. Algo é teoria ou hipótese, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E quando o Darwin apresentou o modelo dele, ainda não era uma teoria científica, porque esse ainda não tinha passado por todos os critérios das teorias científicas. E nada que vai ser publicado pela primeira vez é teoria,
Porque não passou pela revisão de pares ainda. Não foi verificado, testado e verificado de forma independente. Depois que passa por isso e atende todos os critérios, é que se torna teoria. E ele não tem a menor noção do que é uma hipótese nula. Mas vamos lá. Vem a primeira parte da análise da hipótese. O cientista faz a análise da teoria e verifica os fatos, verificabilidade. Não. Não, 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 não. Uma hora análise da hipótese, outra hora análise da teoria, ele não sabe o que ele fala. E aí ele verifica os fatos. Se já for uma teoria, a verificação já foi feita, porque é um dos critérios exigidos. Enfim. Ele não tem, apesar da gente já ter explicado para ele inúmeras vezes, ele é tão tacanho, tão ignorante que ele não consegue entender. Ao fazer a verificação e ver que os fatos são condizentes, então o cientista vai para o próximo passo, a falseabilidade. Não precisa, primeiro não precisa ser necessariamente nessa ordem. E segundo lugar, a falseabilidade, não ia falar, mas vou acabar falando, quando você apresenta um modelo científico, o autor ele precisa mostrar uma forma de como se poderia testar aquele modelo de forma a possivelmente demonstrar que esse poderia vir a ser falso, né? Então, o Darwin, quando publicou originalmente a Origem das Espécies, a genética ainda estava bem na sua infância. E as ideias que se tinha sobre genética na época não condizem com o que nós entendemos hoje. E então o Darwin sugeriu a genética como uma possível forma de se demonstrar que o modelo dele de seleção natural, né, poderia ser demonstrado falso. E aí, décadas mais à frente, na verdade a genética veio a confirmar as ideias de Darwin. Não importa que o mecanismo que o Darwin apontou como uma possível forma de demonstrar que ele estava errado, veio demonstrar que ele estava certo mais à frente. Para a falseabilidade, tudo que é necessário é que se mostre uma forma de que aquela ideia pode ser testada de alguma forma. É isso a falseabilidade. Aí vamos para o item 5 dele. Agora verifica se a hipótese é verdadeira ou não. Se ela for falseada, então é aceita no mundo científico. Se não passar por esse método, ela não é ciência. Não. A falseabilidade é um dos critérios. Não é porque uma ideia foi falseada que ela vai ser aceita. Ela tem que atender a todos os critérios. Falseabilidade é só um deles. Eu nem vou entrar nos erros de português, porque senão a gente vai morrer aqui. O item 6 dele. Conclui-se então que o darwinismo é um sistema de pesquisa metafísico, pois não pode ser falseado. Como assim metafísico, Dandan? Ele nem sabe o que é metafísico. Metafísico é além da física, além do mundo físico. Como que a ideia de Darwin está além do mundo natural, além do mundo físico? É umas coisas que não tem cabimento. Mas fazer o quê? É o que acontece quando o cara é tão burro que ele perde a noção do quão burro ele é. E isso serve para qualquer hipótese ou teoria. Sim, é a própria ciência que tem a obrigação de averiguar os fatos, os chamados revisão de pares. A ciência se desvinculou da filosofia na Grécia, juntamente para assumir tal posto. Obrigado e até a próxima. Não.
a ciência não se desvinculou da filosofia na Grécia. A ciência ainda andou como parte da filosofia por vários séculos. Ainda na Idade Média, ela era parte da filosofia. Foi só depois, à medida que o humanismo foi tomando conta, o mundo natural começou a ser investigado de uma forma mais metódica, que essa separação foi começar a ocorrer. Mas voltando ao comecinho dessa última parte, e isso serve para qualquer hipótese ou teoria. Não! Se for uma teoria, já passou por todos os critérios da ciência. Se for uma hipótese, não necessariamente. Não tem como colocar hipótese e teoria no mesmo barco, mas tudo bem. É a própria ciência que tem a obrigação de averiguar os fatos, claro. E cada cientista faz isso, porque o ônus da prova faz parte da ciência, Dandan. Obrigado por deixar isso claro. Apesar de já ter começado falando que não é uma ferramenta da ciência. E não apenas isso. Ele ainda falou na revisão de pares, né, que depois que o cientista, o autor, publica, o trabalho tem que passar pela análise de outros cientistas antes de ser aceito. A ciência, já falamos disso. Obrigado, até a próxima. Você tem alguma coisa para falar disso, Lancash? Sobre o Karl Popper? Não. Eu tenho uma coisa a mais para falar. O quê? Cada vez que eu leio Karl Popper, eu me lembro de uma palavra em inglês para fezes, que é poop. Também. E vendo o nível de fezes que nós temos aqui no argumento de Dandan, eu chego à conclusão de que ele não está errado, porque o que ele expõe aqui não é a ideia do Karl Popper, é a ideia do Popper. Porque tudo que ele fez aqui foi dar uma bela defecada. Mas vamos lá. Vamos para a próxima parte. Bom, vamos lá. Entre um trecho que nós estávamos gravando e o outro, o Lancaster acabou de comentar comigo agora que ele não lembrava dessa primeira aí. E eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo aí. O Dandan foi passar vergonha num grupo de terraplanista internacional com pessoas dos Estados Unidos, de várias partes do mundo, em que o grupo inteiro trata do assunto em inglês. Vocês podem ver ali o que o nome do grupo é Official Flat Earth and Globe Discussion. Desculpa. O Dandan, usando o maravilhoso inglês dele, de Google Tradutor provavelmente, foi lá no grupo e colocou "isso é geodésico", e colocou uma foto. E aí veio um outro terraplanista e corrigiu o Dandan ali. Não, isso é geodésico. E colocou um link da Wikipedia explicando o que é um domo geodésico. Quando o Dandan é corrigido até pelos outros criacionistas e terraplanistas, você vê o poço de sabedoria que ele é. Aí vamos a essa que eu já tinha colocado em um outro vídeo. Quem levou o homem à lua foi um cristão chamado Von Braun. Lancash, você conhece o Von Braun? Lancash? Oi? Você já ouviu falar do Von Braun? Não lembro. Não? O Von Braun era um cientista, um engenheiro nazista, que ele era o líder dos esforços nazistas para produzir foguetes. Né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o projeto Clipe de Papel dos Estados Unidos, que pegou vários cientistas e engenheiros nazistas e trouxe para os Estados Unidos por baixo dos panos para que eles auxiliassem a pesquisa americana
Porque já se sabia que depois da guerra o mundo ia acabar se dividindo em dois blocos. Porque apesar dos aliados terem cooperado para acabar com o nazismo, os aliados nunca se bicaram muito, né? Porque entre os aliados nós tínhamos a Europa, os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética não se bicava muito com os países europeus e com os Estados Unidos. Peraí, deixa eu tomar um golinho de café. Mas o mais engraçado é que o Dandan não se dá conta de que, ao ele apontar que foi... E realmente, a pesquisa do Von Braun foi essencial para levar os Estados Unidos à Lua. Isso não há dúvida nenhuma. Mas ele aponta que o Von Braun é um cristão, só que ele esqueceu de um pequeno fato incômodo, que o Von Braun era um nazista. Ele não só era um nazista, como ele foi responsável por inúmeras mortes envolvidas na pesquisa de foguetes dele ali. Enfim, mas a gente não tem muito tempo para tratar desse assunto do Von Braun aqui. Mas qualquer pessoa que tenha interesse, e é fascinante, procura. Eu gosto muito desse assunto de Segunda Guerra Mundial. E essa coisa do projeto Clipe de Papel e tudo mais eu acho muito interessante. Quem tiver interesse, olha online que é um assunto bem interessante. Mas vamos lá. Respira fundo aí, Lancash. Respira fundo porque eu sei que você já viu essa, porque eu já tratei em vídeo, mas essa é uma daquelas maravilhosas de Dandan. Ele estava conversando com uma moça e essa moça estava cutucando o Dandan para ver que tipo de asneira vinha por aí. Provavelmente ela já tinha visto asneiras de Dandan antes e ela queria dar chance dele de vomitar ainda mais para dar risada. Então vamos lá. A moça fala para ele: mas já que você disse com tanta convicção, é porque tem evidências. E aí Dandan, para tentar mostrar um pouco da convicção dele, das evidências dele, ele apresenta ali: vou usar uma filosofia um pouco estranha. E a menina vai lá e fala: vamos lá, encorajando ele. E aí vamos a algo que é simplesmente sem preço. Você nasceu da vagina da sua mãe. Ela é sua avó e assim é. Então todos nós viemos e vagina de alguém. E quem é? A grande vagina do universo, Deus. Sem comentário. Você consegue ler isso? Né? Não, tenta ler. Tenta ler sem corrigir. É bem complicado. Você nasceu da vagina da sua mãe. Ela é sua avó e assim é. Então todos nós viemos da vagina de alguém e quem é? É difícil. E você corrigiu ele um pouco. Porque então todos nós viemos e vagina de alguém e quem é? Você deu uma corrigida para tentar dar algum sentido. Quase impossível você ler isso sem corrigir. O cérebro fala: não dá. Ai. O que mais deve dar medo, ele deve escrever isso e ele deve ainda. Aí eu vou ver ainda se eu não escrevi alguma coisa errada. Não, Dandan não tem dúvida sobre a sapiência dele. Como ele já deixou claro ali no começo, ele é tão burro que ele perdeu a noção da burrice. Bom, vamos seguir. Tirando a teoria de onde é que o sol não brilha. Né? Eu vou começar a ler aqui. Vou tentar acompanhar aí sem morrer de dar risada, não quer?
Refutando falácias popular e opinião de psicólogos pelo psicólogo recém-formado Dan Leon. Então, ao mesmo tempo, ele é estudante de psicologia, que está nos 2 últimos anos da graduação, ele é PhD e recém-formado. Aí vem com uma sequência de asneiras sobre LGBTs, que é outro grupo que ele adora atacar. E se ele fosse psicólogo, ele saberia que no Código de Ética Profissional, já no primeiro item do Código de Ética, ele teria se lascado se ele fosse um profissional. Porque isso não é algo que se faça. Não se ataca as pessoas dessa forma. Mas vamos lá. Quando dizem que alguém ataca os gays e essa pessoa é um gay enrustido por ser homofóbica, não há respaldo nenhum científico sobre isso, e os métodos que foram explicados estão errados. É tão sem lógica quanto dizer que um espancador de mulheres é uma mulher enrustida por odiar mulheres. Muita calma aí, Fábio. Eu fiz uma pausa porque é o tipo de coisa que você precisa de uns instantes para deixar assentar, porque não faz sentido nenhum. Tem mais ainda, isso? E isso ele emitiu de livre e espontânea vontade. Ele acha que isso é um argumento válido. Ai, ai. Aí vamos ver a explicação dele. A explicação mais clara dessa falta de raciocínio é que os psicólogos de boteco sustentam tal alegação como um sistema de defesa de projeção, mas há um erro. Quando homossexuais são referidos a tanto homem quanto mulher, no sentido unissex. Portanto, não pode haver projeção, pois não se trata de homens criticando a homossexualidade somente masculina. E também existem muitas mulheres que discordam da homossexualidade. Portanto, não passa de um pretexto de vitimistas da sociedade, que de vítimas não tem nada. Até porque mulheres morrem em maior número do que eles. E hoje isso é tudo gado sempre acreditando em ciência de pseudocientistas. O Dandan, ele fica muito doido da vida quando a gente aponta para ele que ele não consegue calar a boca para falar de LGBT. Ele sempre fala de LGBT. É um assunto que era vomitado praticamente diariamente. Cada vez que ele abria a boca, sempre tinha alguma coisa sobre LGBT, quando não era escancarado. E é por isso que o pessoal começou a apontar para ele que ele estava projetando. E aí nós temos o pequeno problema do ego frágil dele, que começou a ficar próximo demais da realidade, o problema que ele tanto tenta esconder dele mesmo. Desculpa aí, pessoal, que estava tomando um golinho de café. Eu já coloquei em vídeos anteriores vários dos discursos dele em relação a LGBTs, e mais à frente a gente vai tratar num vídeo só desse tema. Mas aqui o que acontece é que começou a incomodar ele, porque começa a ficar próximo demais da consciência dele, ele começa a ficar ciente do problema, e é algo que ele tenta ignorar, porque a religião dele não permite. Mas como a gente já falou várias vezes pro Dandan, se ele se aceitasse, se ele parasse de vomitar tanto ódio em relação a todo mundo que é diferente dele, as pessoas poderiam até vir a aceitar ele por quem ele é. Mas como ele fica vomitando ódio vez após outra, não tem muito que se possa fazer, né?
E não tem muito mais o que a gente falar aqui, então eu vou para a próxima imagem. Bom, vamos agora à última de hoje. Ai, ai. Respirar fundo um pouquinho. Pessoal, se prepara, afastem do computador qualquer coisa que vocês estejam comendo ou bebendo, porque agora a coisa vai ficar realmente tensa. E eu vou jogar essa bomba pro Lancash. Lancash, eu poderia responder isso como alguém que é graduado em psicologia, né? E o Dandan foi perguntar isso num grupo de Facebook que fala sobre psicologia, psicanálise e o ser humano, ali, de acordo com o título. Ele foi lá perguntar como saber se está louco. Ô, Lancash, você tem ideia de como Pois dizer... então, né, para alguém que é PhD, é estudante, é formado, não é psicólogo, é complicado essa pergunta, né? Né? Ah, tá louco, hein? Ai, ai. Isso aí, dele começar a ir nesses grupos de psicologia, psicanálise, não sei o quê, e esse foi só uma das pérolas que surgiu dele indo nesses grupos, foi quando ele começou a tentar entrar nesses grupos para tentar justificar as alegações dele de que ele era psicólogo. Ele começou a colocar fotos de livros de psicologia, da mesma maneira que ele faz isso com livros de biologia, com livros de geologia, enfim. O que ele E, tem, o carro. né? Só que essa aí foi um pouco mais honesta dele. E eu acho que em algum lugar profundo ali da mente de Dandan, ele estava começando a perceber que tinha alguma coisa de errado com ele, né? Lá no fundo, ele estava começando a perceber que a vidinha dele não faz muito sentido, não vai para frente. E a gente pode ver isso como um problema, um pedido de ajuda, né? Como saber se está louco? Mas ele é tão desvairado que ele não sabe que o local de se procurar ajuda não é uma rede social. Nenhum profissional vai conseguir ajudar ele por meio de uma rede social. Seja YouTube, seja Facebook, seja Twitter, seja a rede que for. Porque não se faz atendimento em rede social. É antiético. Mas ele saberia de tudo isso se ele fosse um profissional. Ai, ai. E essas são as pérolas de Dandan de hoje. Você tem alguma coisa para falar antes da gente encerrar, Lancash? Algum comentário sobre o conjunto total das asneiras de Dandan sobre ciência? Ou você ainda está meio em choque? Realmente eu ainda estou em choque ainda, porque relembrar isso aí foi forte, hein? É. Eu não tenho nem noção de quantas asneiras de Dandan a gente leu hoje, mas quando eu estava separando para fazer o especial de Dandan, eu inicialmente achava que eu ia conseguir colocar tudo num único vídeo. Quando eu terminei de separar, assim, de fazer uma seleção de algumas das antigas com algumas novas, eu cheguei a mais de 80 imagens diferentes. Hoje a gente só viu 8. E algumas dessas imagens tinham várias asneiras juntas. Então por aí dá para ter uma ideia de quanta asneira ainda tem por vir. Eu separei por temas, fiz o meu melhor para separar tudo por tema, mas algumas encaixam em mais de um tema, enfim, ou tem relevância em mais de um local. E por enquanto tratamos do conhecimento dele de ciência.
Agora eu deixo vocês aí se recuperando desse choque. E a gente vai encerrando por aqui com o usual vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!